Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Ciência Show e hoje a gente vai começar um assunto que é muito interessante, que é a fisiologia comparada. Antes da gente entrar mais a fundo no tema, eu queria revisar um pouco sobre alguns aspectos da embriologia comparada e as características filogenéticas, né? Aquelas características que são usadas para estabelecer relações de parentesco, de ancestralidade entre os principais grupos de animais. Querendo ou não, esses aspectos são muito relevantes, são muito importantes para a gente entender um pouco a evolução dos sistemas, né? Sistema respiratório, digestório, enfim. Então, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente já começa o nosso bate-papo, ok? E é isso aí, galera. A gente vai começar revisando um pouco sobre a fisiologia, né, sobre a filogenia dos animais. E eu vou comentar um pouquinho sobre os principais tópicos que são abordados dentro da fisiologia. A gente vê principalmente, né, os sistemas de sustentação e locomoção, sistemas de integração. O que é integração? Aqueles mecanismos que permitem que a gente se comunique com o ambiente externo e também permite a comunicação das diversas partes do nosso corpo. Então, quem é que faz essa integração, né, no nosso corpo? É o sistema nervoso e também o sistema endócrino, tá bom? Então, esses dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, são considerados sistemas integradores, sistemas de integração, porque eles garantem essa comunicação. Tudo bem? Só que a gente precisa deixar bem claro aqui que o termo fisiologia, essa área fisiologia, ela não se limita à fisiologia animal, né? Ela tem também a parte da fisiologia vegetal. E não é só fisiologia animal e fisiologia vegetal. Praticamente toda a maquinaria, toda célula, né, ou todo organismo constituído por célula, vai ter mecanismos que são estudados dentro da fisiologia. Até uma célula simples de bactéria, por exemplo, vai ter mecanismos de digestão, né, de respiração, vai conseguir se integrar com o ambiente. É óbvio que ela não vai ter um sistema nervoso, um sistema endócrino, mas a função de integração vai ser realizada, né, pela célula por outros caminhos, né, por outras vias, né, ali por proteínas ou por substâncias que a bactéria pode produzir. Ela vai se comunicar com outras bactérias ou com outros seres por meio de substâncias químicas que ela produz. Tudo bem? Então, a gente tem que deixar a mente aberta, certo? Para entender que a fisiologia ela não se limita a animal, né, ou a planta, né? Então, todo ser vivo tem esses mecanismos que se encaixam numa dessas funções aí que eu estou mostrando. A excreção, por exemplo. O que é excreção? Excreção é a eliminação de resíduos produzidos a partir da quebra de compostos nitrogenados, basicamente. Tá? Então, quando eu falo de excreção, eu estou falando da eliminação de substâncias que o teu corpo não vai utilizar mais, obviamente, e que são essencialmente formados por nitrogênio. Tá? Então, tem nitrogênio dentro deles. Então, a forma como o nosso corpo elimina o nitrogênio é através dessa função da excreção. E a circulação, professor? A circulação se refere ao transporte de nutrientes, certo? De outras substâncias que o nosso corpo também produz e utiliza. E em vários seres vivos também se refere à circulação de gases respiratórios. Por que vários seres vivos? Porque nem todo ser vivo
utiliza a circulação, utiliza um sistema circulatório para transportar o seu oxigênio, o seu gás carbônico e tal. Então a circulação ela serve, né, para transporte de substâncias. Tá? Entre elas pode ser também, né, o transporte de gases respiratórios, mas o transporte de substâncias, enfim. E a respiração? A respiração é a troca, né, de oxigênio e gás carbônico, né, a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico para o meio, né, associada à respiração celular, obviamente. Então, como o organismo lida com a captação de oxigênio e com a eliminação de gás carbônico, ambos relacionados com a respiração celular, essa estratégia é desempenhada aí pela respiração sistêmica, né? Então nós temos uma respiração sistêmica, uma respiração orgânica, que vai ter que dar conta ali do oxigênio, né, que o corpo precisa e do gás carbônico que o corpo precisa eliminar. Tá? E a digestão? Digestão é como o nosso corpo adquire nutrientes, né? Como ele consegue absorver os nutrientes que ele quebra, né? Como ele consegue se alimentar, né, de aminoácidos, como é que eles conseguem adquirir aminoácidos, né, açúcares, lipídios, enfim. Então, a digestão é a função responsável pela aquisição de nutrientes do corpo. E a reprodução, né, é uma função que a gente estuda de modo até mais separado, né? A gente vê ali reprodução em embriologia, mas a gente tem que lembrar que para executar a reprodução, para realizar a reprodução, a gente precisa do sistema reprodutor, né, dos testículos, ovários, associado ao sistema endócrino, né, e várias outras estratégias que a gente também estuda dentro da fisiologia. Então é por isso que eu coloquei esse tópico aí dentro, não foi à toa. Tá? Então vamos dar sequência aí na nossa aula. Tá? Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Eu quero só revisar aqui, relembrar, né, algo que vocês já devem saber aí, com certeza, a relação entre os principais grupos de seres vivos. Tá? Vocês sabem que há muito tempo atrás, né, os cientistas dividiram os grupos, né, todos os seres vivos, todos os grupos de seres vivos em 5 grandes reinos, né? Monera, protista, fungi, planta e animal. Só que com o tempo essa divisão foi se modificando, foi se aperfeiçoando, claro, por influência dos avanços da ciência, né? Os caras descobriram detalhes, né, aspectos da genética, né, dos seres vivos que acabaram influenciando, né, nessa divisão aí dos 5 reinos. E aí tem hoje, né, aquela divisão em 3 domínios, né? Bactéria, árquea e eucária. Né? Bactéria e árquea são 2 domínios, hoje, né, 2 domínios diferentes, mas que antigamente eram reunidos num reino só, que era o reino Monera. Mas aí, com os avanços da ciência, né, dos estudos de genética, eles descobriram que existem características genéticas das arqueobactérias, as antigas arqueobactérias, que tornam esses seres mais próximos evolutivamente dos eucariontes do que das próprias bactérias, né? Simplesmente bactérias. Então hoje você tem, né, uma noção, essa noção de divisão dentro do grupo que a gente conhecia como Monera, tá bom? Então eu coloquei aqui um esquema, e não foi à toa que eu fiz algumas modificações naquele nosso esquema dos 5 reinos. E tem um outro detalhe aqui curioso, que eu botei os vírus lá embaixo, né? E foi de propósito mesmo, não foi por engano não. Por quê? Porque os vírus, eles são alvo de muitas discussões, né? Tem gente que não considera vírus como ser vivo, tem gente que considera vírus como ser vivo. Mas vamos olhar assim, de uma forma lógica, tá? Os vírus têm várias características, né, que também estão presentes nos seres vivos. O que eles não têm? Eles não têm célula.
tá bom? Então eu vou colocar aqui os vírus lá na raiz da nossa árvore, né? E só diferenciar o vírus dos outros, os vírus dos outros organismos, pela presença ou ausência de célula. E tem uma outra situação. Vários estudos, né, genéticos já têm observado que no genoma de vários seres vivos, vários organismos celulares, né, no genoma de vários seres vivos, existem resquícios de infecções virais ou de DNAs virais, né? Então esses organismos foram infectados, né, em algum momento da sua evolução, e o DNA viral penetrou no genoma desses organismos e ficou ali escondidinho, e como ele não fazia um mal muito grande, ele acabou sendo perpetuado para gerações futuras. Enfim, hoje vários organismos têm no seu genoma sequências de DNA que pertenciam a vírus no passado, né? A vários vírus no passado. Então os vírus, eles acompanham de certa forma todos os seres vivos já há muito tempo, sugerindo que eles já existiam também há muito tempo. Tudo bem? Então eu vou colocar de forma bem louca, né, aqui os vírus na raiz da nossa árvore, só para a gente dar uma viajada um pouco nesse assunto. Tudo bem? Então o que os vírus têm que caracteriza eles, que poderia caracterizá-los como seres vivos? Eles têm isso aqui, ó, constituição bioquímica, tá? Constituição bioquímica, e eles evoluem, obviamente. Por quê? Essa constituição bioquímica aqui significa que eles são formados por substâncias químicas que também estão presentes nos seres vivos. Que substâncias seriam essas? DNA, RNA e proteínas. Tá? Então, eles são formados por DNA, RNA e proteínas que estão presentes em todos os seres vivos. O fato deles possuírem material genético, deles possuírem DNA e RNA, já abre uma possibilidade para eles evoluírem, né? Porque a nossa evolução, né, como vocês já devem saber, ela é direcionada por várias situações, incluindo as mutações que a gente pode sofrer no nosso DNA e que podem ser vantajosas, né, para a gente futuramente. Enfim, então, o fato do vírus possuir DNA ou RNA já abre essa possibilidade dele sofrer mutação e que essa mutação possa ser vantajosa para ele no futuro e permitir que ele deixe descendentes, né, com mais facilidade. Muito bem. O que ele não tem? Célula, né? Vírus não tem célula e, por isso, muitos cientistas descartam ele, né, a hipótese dos vírus serem seres vivos. Então, a partir daqui, a nossa árvore ela sofre uma divisão, certo? Então, aqui está a nossa primeira divisão entre bactérias e arqueobactérias ou árqueas. Tá? As árqueas, o que elas têm aqui, né, que diferencia, né, essas árqueas das bactérias propriamente ditas? Né? Elas têm características da parede celular, né? A parede celular é formada por um tipo de açúcar que é diferente, né, das bactérias, e também tem características dos ribossomos, né, que diferencia esses seres das bactérias propriamente ditas. Né? A partir daqui, a nossa árvore vai evoluir para onde? Ela evolui, né, para os protistas. A partir daqui surge a carioteca, tá? E então o primeiro grupo de seres, né, eucariontes que apareceram aí no planeta foram os protistas heterótrofos. Tudo bem? Protistas, lembra que esse grupo ele era antes dividido em dois grupos menores, protozoários e algas. Só que eu particularmente não gosto muito de usar essas definições de protozoário e alga. Por quê? Porque são termos que não têm valor evolutivo. Tá? Tem alga que, num certo momento, desempenha função heterótrofa, tá? E tem protozoário que pode fazer fotossíntese ali, se tiver energia luminosa para ele, pode fazer fotossíntese. Então, esse termo, essas
denominações de protozoário e alga, né, a gente evita um pouco. Então vamos ficar aqui com protistas heterótrofos e protistas autótrofos. Então o primeiro grupo de protistas a surgirem seriam os heterótrofos, aqueles que não são capazes de produzir matéria orgânica, tá, para se alimentar. E a partir daí, esses protistas heterótrofos deram origem a protistas autótrofos, tá? A partir de modificações da parede celular e do citoplasma, eles começaram a adquirir ali cloroplastos, por exemplo, né, com clorofila e tal. A partir desses protistas autótrofos surgiram as plantas, ok? Muito bem. E daqui dos protistas heterótrofos surgem também os fungos, ok? E os animais. Olha só que legal, né? Então daqui, galera, dos protistas heterótrofos surgem protistas autótrofos, fungos e animais, tá? Os fungos, eles apresentam o quê? Eles são heterótrofos, né? Apresentam uma parede celular constituída por quitina, tá? E tem várias adaptações do seu citoplasma celular, né? E os animais, o que os animais têm de tão especial, né, de diferentes? Ah, eles são pluricelulares. Tá, mas outros organismos são pluricelulares, como fungos, por exemplo, né, as plantas e vários protistas também são pluricelulares. Mas o que chama a atenção da gente, galera, é esse aspecto aqui, ó, é essa característica. Todos os animais apresentam desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário, gente, é que a gente precisa revisar para poder entender algumas coisas dentro da fisiologia, tá? Então, opa, baguncei aqui. Então, deixa eu só revisar aqui algumas coisas, né? Vamos lá. O desenvolvimento embrionário animal, ele começa a partir da fecundação, certo? A partir da fecundação aqui forma um ovo, né, uma célula ovo, ou zigoto, e esse zigoto, ele começa a se dividir, né? Depois da fecundação, esse zigoto começa a se dividir e tal, e forma a mórula, tá? Que é a primeira estrutura aí relevante, né, em termos de desenvolvimento embrionário, a primeira estrutura pluricelular do nosso desenvolvimento. E a partir dessa mórula, as células continuam se dividindo até gerar uma outra estrutura chamada blástula. Essa blástula, qual é a diferença dela para a mórula? É que as células vão se dividindo e aqui dentro começa a surgir um espaço, né, uma cavidade, que vocês estão vendo aqui dentro. Ó. Esse espaço que é característico da blástula, né? Esse espaço aqui é a blastocele. Então, com o surgimento da blastocele, tá? Que é esse espaço aqui, essa cavidade aqui dentro, beleza? Com o surgimento da blastocele, nós temos aí a blástula. Todos os animais passam por esses dois estágios do desenvolvimento, tá, galera? Todos os animais passam pela mórula e pela blástula, ok? Eu fiz até um esquema aqui, ó, para vocês lembrarem, né, dos principais grupos de animais, ó, poríferos, quinidários, equinodermos, plateumintos e tal. Então, todos os animais vão ser o quê? Vão ser pluricelulares, vão ter mórula e blástula, tá? Vão passar por esses dois estágios embrionários. Mas vamos continuar aí. Ó. A partir da blástula, nem todos os animais vão seguir esse caminho, tudo bem? Mas antes da gente continuar aqui, ó, deixa eu só relembrar aqui os tipos de ovo, né, com vocês, porque isso aqui também é importante para a gente entender um pouquinho como os animais vão se desenvolver, né, como é que o corpo do animal vai se desenvolver. Há 4 tipos, né, básicos de zigoto, né? O zigoto ele pode ter muito vitelo, ele pode ter pouco vitelo, esse vitelo pode estar distribuído de forma diferente dentro do ovo, enfim. Professor, o senhor falou de vitelo, mas que diabo é vitelo, professor? Pessoal, vitelo é pura e simplesmente o alimento que está dentro, tá? Que está dentro aqui do embrião. Então é o vitelo que o embrião
né, vai usar para se alimentar, tá bom? Nos primeiros estágios aí do desenvolvimento embrionário. Então, o vitelo é alimento. E esse alimento ele está presente no citoplasma, né, já do zigoto. Então, de acordo com a quantidade de vitelo e a disposição desse vitelo dentro do ovo, a gente pode classificar o ovo de 4 maneiras, tá? A gente tem aqui o ovo oligolesto, tá? Ovo oligolesto, ovo heterolesto, telolesto e centrolesto. O ovo oligolesto é aquele, ou alesto também, né? É aquele que tem pouco ou nenhum vitelo. Tá? Então, quase não tem vitelo, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Ó. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui no citoplasma são os pontos de vitelo, de alimento. Tá? O ovo heterolesto e o telolesto, você percebe que já tem mais alimento aqui, ó. Já tem mais nutrientes. Beleza? Então, o ovo telolesto ele já tem muito mais nutrientes. Certo? Então, o que vai acontecer? No ovo heterolesto, esse nutriente ele vai ficar disposto nessa parte aqui de baixo, né, do ovo, nessa região de baixo aqui. E aí, o embrião, o que vai acontecer com o embrião? Ele vai começar a se dividir, confere? Ok. Tem um detalhe aqui sobre o vitelo, que eu esqueci de falar para vocês, que é o seguinte: se a célula tem alimento para ela, tá? Ela vai se alimentar ali de boa e tal, ela vai ficar naquela fase do desenvolvimento embrionário que é a intérfase. A intérfase é a fase do desenvolvimento, do ciclo celular, né? É a fase do ciclo celular em que a célula vai se alimentar, né? Vai viver, vai produzir proteínas, vai produzir suas coisas ali, vai respirar e tal. Então, quanto mais vitelo tiver no embrião, maior vai ser o tempo em que a célula vai ficar em intérfase. Então, vamos jogar isso aqui para esse exemplo, né, do ovo heterolesto. Tá? Quando essas células, né, quando esse embrião começar a se dividir, as células daqui de cima, elas quase não vão ter vitelo. Então, elas não vão passar muito tempo na intérfase, não. Então, elas vão passar um pouquinho de tempo na intérfase, mas vão logo se dividir de novo. E aí, aqui em cima, vai ter um monte de células pequenininhas. Já aqui embaixo, como tem mais vitelo, as células não vão estar assim, muito preocupadas em se dividir, não. Elas vão estar com bastante alimento ali e vai estar ali, ó, né, de boa, alimento para elas disponível. Uma coisa muito parecida vai acontecer aqui, né, no ovo telolesto. O ovo telolesto vai acontecer uma coisa bem parecida, né? As células aqui de cima, né, vão estar se dividindo e tal, e praticamente não vai ter divisão aqui, gente. Não vai ter divisão aqui. Todo o embrião vai praticamente se formar aqui em cima, no ovo telolesto. Ok? Quem é que apresenta esses ovos? Deixa eu só falar aqui do ovo centrolesto para finalizar. No ovo centrolesto, o vitelo está localizado no meio, né, como o nome já diz, bem no centro do embrião. Quem é que apresenta o ovo oligolesto? O anfioxo, que é um ancestral dos vertebrados e cordados, tá? E o homem, né? Os vertebrados, dentre os vertebrados, né, os mamíferos, a maioria dos mamíferos, vão apresentar esse ovo aqui, né, alesto ou oligolesto. Por quê? Porque a maioria dos mamíferos vai se alimentar com a ajuda da placenta, gente, né? Então não vai haver essa necessidade, né, de alimentar o embrião, né, por muito tempo. Por quê? Porque logo vai se formar ali a placenta para garantir essa nutrição do filhote, né? Quem é que tem o ovo heterolesto? Anfíbios. Ovo telolesto, quem é que tem? Aves e répteis. E o ovo centrolesto fica com os insetos, tá? E aí, eu vou passar aqui nosso esqueminha para os tipos de segmentação, né? Para os tipos de divisão. Como eu falei antes, ó, o ovo oligolesto ele vai ter pouco vitelo, né? Como ele tem pouco vitelo, as células vão se dividir de boa aqui no embrião, de forma bem equilibrada, bem homogênea. Então, o tamanho das células
vai ser bem parecido, né? O tamanho das células oriundas aí dessa divisão, né? Desse desenvolvimento aí. É por isso que essa divisão aí é chamada de divisão holoblástica e igual. Por quê? Porque todo o embrião vai se dividir gerando células com um tamanho igual. Isso ocorre onde? No anfíoxo e nos mamíferos, como a gente falou já, né? O ovo heterolesto, ele vai caracterizar uma divisão holoblástica, também todo o embrião vai se dividir, mas o tamanho das células vai ser desigual, como eu comentei ainda agora, né? O ovo heterolesto vai se dividir, mas o tamanho das células vai ser desigual. O ovo telolesto, ele vai ser caracterizado aqui por uma divisão meroblástica e discoidal. O que é uma divisão meroblástica? Quer dizer que ela é parcial, tá? Nem todo o embrião vai se dividir. Lembra que eu disse que tem uma região que não vai sofrer praticamente divisão, né? Que é essa região aqui de baixo que tem muito vitelo. A mesma coisa vai acontecer com o ovo centrolesto. Essa região que está aqui no meio não vai sofrer divisão, tá? Então, no ovo centrolesto, a divisão também é meroblástica. Só qual é a diferença do ovo telolesto para o centrolesto? É que aqui no ovo telolesto, a divisão ela vai ficar limitada aqui, a essa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Formando um disco embrionário aqui em cima. Por isso que ela é discoidal, né, a segmentação. E no ovo centrolesto, a divisão ela já vai ser diferente. Ela vai ser meroblástica e vai ser superficial, porque as células vão surgir aqui na superfície do embrião. Beleza? Por quê? Porque no meio não tem como elas surgirem, não tem como elas se dividirem, porque tem o vitelo lá para atrapalhar, né? Muito bem. Então, vamos lá revisar os nossos queridos grupos animais. Ok? Poríferos e cnidários são os grupos mais simples aqui, né, de animais. Só que o que vai acontecer? Depois que os poríferos surgiram, né, o que aconteceu? Aconteceu uma modificação, uma novidade evolutiva, né, durante o desenvolvimento embrionário, que foi o surgimento do terceiro estágio embrionário, que foi essa gástrula aqui, ó. Então, o surgimento da gástrula ocorreu a partir, né, dos ancestrais aqui dos cnidários, tá vendo? Então, foi depois que os poríferos surgiram e se diversificaram, depois que esses aqui se diversificaram, é que veio aqui a gástrula, tá? E o que é a gástrula, professor? Lembra lá da blástula? A blástula é essa estrutura aqui, ó, que tem a blastocele, certo? Depois que a blástula se forma, o que vai acontecer? Vai acontecer tipo uma deformação nela, tá? Aquela parte de baixo da blástula, ela vai entortar e vai invadir aqui a blastocele, beleza? Então, o que vai acontecer para formar a blástula, né? Ou para formar a gástrula? Deixa eu desenhar aqui para vocês, para ficar bem, né, bem legal aqui o nosso esquema. Está aqui a nossa blástula, tá? Aqui no meio está a blastocele. O que vai acontecer? Essa região aqui de baixo, ela vai ser empurrada para dentro, né, do embrião. E aí vai ocorrer isso aqui, ó. Vai ocorrer uma deformação no embrião, tá? Aqui está a nossa blastocele, ó. Aqui a nossa blastocele, bacana. A blastocele está aqui, ó. Beleza? Mas aí, o embrião, ele está se deformando, ó. Tá vendo? E está formando um outro espaço aqui, ó. Né? Esse espaço é o chamado arquêntero. Beleza? Opa, peraí. Deixa eu escrever aqui de uma outra forma para vocês entenderem, tá? Então, o arquêntero é esse espaço que vai surgir, tá? Bem aqui. Muito bem.
Então surgiu o arquêntero aqui, né? E percebe também que surgiram duas camadas de tecido, né? Duas camadas de célula. Uma camada aqui embaixo, né? Aqui de dentro, e uma camada aqui de fora. Essa camada de fora, essa camada de fora aqui, gente, é a chamada ectoderme, tá? Então essa aqui é a ectoderme. Vamos lá. E essa camada aqui de baixo é a endoderme. Bem aqui, ó. Endoderme. Beleza? Endoderme. Vou botar ela aqui no nosso desenho. Muito bem. Desculpa, não é endoderme ainda, né? É mesentoderme. O nome dela é mesentoderme. Por que mesentoderme e não endoderme, professor? Porque essa camada, ela vai dar origem, tá? Mesentoderme. Essa camada vai dar origem à endoderme e à mesoderme, ok? Então, aí está a nossa gástrula inicial. Então, os quinidários, eles já têm, né, já possuem... Os quinidários já possuem essa gástrula bem inicial, com a ectoderme e a mesentoderme. Só que a mesentoderme deles, ela não se diferenciou em mesoderme e endoderme. Então, eles permaneceram só com duas camadas de células, ok? Por isso que eles são chamados de diblásticos. Eles são chamados, classificados como diblásticos, porque a gástrula deles parou ali no estágio, né, antes de diferenciar mesoderme e endoderme. E aí, depois que os quinidários se diferenciaram, se diversificaram, né, os ancestrais dos demais animais começaram a desenvolver já a mesoderme e a endoderme. Então, o que aconteceu com a gástrula desses caras? Vamos lá para o nosso esqueminha de novo. Ó. A gástrula deles evoluiu. Ela evoluiu para quê? Ela começou a desenvolver aqui dentro, tá? A partir dessa mesentoderme, começou a surgir uma terceira camada, tá? Então tem aqui a ectoderme, aqui a mesoderme e aqui a endoderme. Tá? Muito bem. Então todos os animais, tá? Daqui em diante são chamados triblásticos. E aí a gente vem aqui, ó, e percebe que há duas ramificações dos triblásticos. Os protostomados e os deuterostomados. De onde vem essa classificação aqui, professor? Observa o seguinte, repare. Repare o seguinte, que surgiu um orifício aqui, né? Esse orifício aqui que comunica, né, o arquêntero com o meio externo. Está aqui o arquêntero, né? Tá aqui esse desenho melhor que o da minha gástrula, por sinal, né? Então, aqui, gente, você está vendo o arquêntero, mas bem aqui você está vendo uma abertura, né, que é o blastóporo. Esse blastóporo, está aqui a abertura. Esse blastóporo, no animal, ele pode dar origem à boca ou ao ânus, tá? Se o blastóporo der origem à boca, o animal é classificado como protostomado. Se o blastóporo der origem ao ânus, ele é chamado de deuterostomado. Simples assim. Então, todos esses animais aqui são animais cujo blastóporo origina a boca. E todos esses animais aqui são aqueles animais cujo blastóporo origina, né, o ânus. E a boca pode surgir depois. Tá? Então você tem aqui, quem são os deuterostomados? Equinodermos, protocordados
e vertebrados. Tá? E quem são os protostomados? Né? Plateumintos, moluscos, anelídeos, nematóides, né? E artrópodes. Dentro dos protostomados você tem uma outra divisão aqui, ó, tá vendo? Os equidisozoários e os lofotrocozoários. Essa divisão aí, ó, ela se refere à forma como o organismo vai crescer, né? Vai aumentar seu tamanho. Então, aqueles animais que crescem com a troca periódica de elementos, tipo por equidise, né? No caso dos artrópodes, eles vão trocando o exoesqueleto e tal e vão crescendo. Então, esses animais que sofrem mudas, sofrem equidises, são os equidisozoários. E aqueles animais que aumentam pelo surgimento de novos elementos esqueléticos, novos elementos anatômicos, são chamados de lofotrocozoários. E nesse grupo a gente coloca aqui os plateumintos, moluscos e anelídeos. Beleza? Então aqui, gente, é basicamente, né, uma divisão resumida aqui, mas bem lógica, né, dos principais grupos de animais. Tá? E faltou uma parada aqui, né, para eu comentar com vocês, que é a questão do celoma. Tá? Então, todos esses animais aqui, né, são triblásticos, ok? Mas dentro dos triblásticos, você vai ter animais que possuem cavidades no seu corpo, tá? Que vão começar a desenvolver uma cavidade no seu corpo para servir de local para encaixar, digamos assim, para alojar os órgãos internos. Também pode servir como para guardar um fluido, para servir de transporte ou de esqueleto também, né? Um esqueleto feito de água, né? de líquido, que é o chamado esqueleto hidrostático. Mas esses animais, eles desenvolvem essas cavidades a partir de uma cavidade embrionária. Tá? E essa cavidade, ela pode ser chamada de celoma, né? Ou pseudoceloma. Tá bom? Então, quem são os animais? Deixa eu logo comentar aqui, né? Quem são os animais que não desenvolvem, quem são os triblásticos que não desenvolvem esse celoma ou pseudoceloma? Quem é que não apresenta uma cavidade interna, né, para alojar os órgãos, né? Os plateumintos. Os plateumintos aqui são os únicos animais chamados acelomados, ou seja, eles não têm nenhuma cavidade interna para alojar os órgãos. Tá? Os demais vão ter uma cavidade. Tá? Os nematóides têm uma cavidade? Tem, só que a cavidade deles é chamada de pseudoceloma. Beleza? Por que pseudoceloma? Pseudoceloma, em termo literal, né, significa falso celoma. Mas por que desse nome? Né? Celoma, gente, o celoma genuíno, que a gente diz, né, o celoma verdadeiro, ele vai surgir dentro da camada da mesoderme. Né? Então, essa cavidade que eu falei para vocês, aí, esse celoma, ele vai surgir somente dentro da mesoderme. Tá? Então, o celoma verdadeiro, o celoma genuíno, surge dentro da mesoderme. O que acontece com o celoma dos nematóides? Ele vai surgir entre a mesoderme, está aqui um esquema do corpo do nematóide, aqui é a ectoderme, aqui é a mesoderme e aqui é a endoderme. E observa que entre a mesoderme e a endoderme, tem aqui, ó, entre a mesoderme e a endoderme, tem um espaço. Esse espaço é o, digamos, celoma, né, do nematóide, que na verdade é o pseudoceloma. Então, pseudoceloma por quê? Porque ele não surge só dentro da mesoderme. Ele está entre a mesoderme e a endoderme. Por isso que é pseudoceloma. Tá? Então, todos os triblásticos, tá? Então, deixa eu recapitular aqui, ó. Todos os triblásticos, com exceção dos plateumintos e nematóides, vão ser celomados. Todos os triblásticos, com exceção dos plateumintos e nematóides, tá? Vão ser celomados. Dentro desses grupos aqui, tá, gente? É claro que eu não vou abordar todos os grupos de animais com vocês, que eu não sou louco, tá? Então, dentro desses grupos que a gente está estudando, os únicos que não são celomados são plateumintos e nematóides,
né? Dentro dos triblásticos que a gente está estudando aqui, os únicos que não são esses dois caras aí. Muito bem. Os outros são celomados, eles vão apresentar aquele celoma genuíno lá que eu expliquei. Muito bem. Para finalizar aqui essa parte, os vertebrados e os protocordados, esses dois grupos aqui, ó, eles vão ser chamados de cordados. Cordados. O que é um cordado? O que é um animal cordado? É aquele animal que passa por esse estágio embrionário aqui, o estágio de neurua, onde, numa hora, ali no momento, vai surgir uma estrutura chamada notocorda, que é essa aqui do meio. A notocorda, gente, é uma estrutura que vai auxiliar o desenvolvimento do embrião, vai dar sustentação para o embrião, vai servir como se fosse uma coluna vertebral para o embriãozinho, tá? Mas o que acontece? Nos vertebrados, aos poucos, essa notocorda vai sendo substituída pela coluna vertebral. Já nos protocordados, não. Ela persiste, né, na vida adulta e o animal conta com aquela notocorda, né, com aquela estrutura na fase adulta dele. Tá bom? Muito bem. Para finalizar aqui nossa aula, eu coloquei um esquemão, tá bom? E eu espero que vocês acessem esse esquemão, tá bom? Que vocês prestem atenção nesse esquemão aqui, onde eu coloquei os principais grupos, né, que a gente acabou de estudar, tá bom? E as principais funções que a gente estuda na fisiologia. Olha só que legal, né? Então eu espero que vocês revisem aí essa planilha, né, essa tabelinha, para a gente começar, né, a nossa aula aí de fisiologia no próximo vídeo, ok?